Vamos organizar um pouquinho tudo isso que a gente falou há pouco? Veja, na realidade a gente falou de dois fenômenos. Um que a gente chama de magnetismo, que é, por exemplo, o fato de um ímã atrair ou repelir outro, ou mesmo imantar uma agulha magnética. Isto é magnetismo puro. Entretanto, tem um outro fenômeno que a gente observou, que foi o magnetismo gerado por uma corrente elétrica. E este fenômeno recebe o nome de eletromagnetismo. Tanto o eletromagnetismo quanto o magnetismo puro são capazes de gerar campo elétrico que orientam ou mudam o posicionamento de uma agulha magnética. Hoje sabemos que todos os principais meios de transportes, como navio, avião, usam um sistema de orientação eletrônica. Entretanto, todos eles ainda carregam como instrumento de orientação de reserva uma bússola, porque uma bússola nada mais é do que um maravilhoso e confiabilíssimo instrumento de orientação. Quando a gente construiu a nossa bússola, a gente observou que o ponteiro insistia em ficar numa única direção. E essa direção é exatamente o eixo norte-sul. Ou seja, uma bússola se orienta e indica para a gente, de fato, a direção norte-sul. Agora, existem uma série de outras histórias interessantes que a gente poderia estar trazendo aqui acerca da bússola. Como, por exemplo, a história da origem da bússola. Será que a bússola teve um inventor? Onde será que teve origem a bússola? Pois é, há quem diga, inclusive há fortes indícios disso, que a bússola foi inventada na Itália, na cidade de Amalfi. Existe, inclusive, um busto em homenagem ao seu inventor, um moço de nome Flávio Gioia. Flávio Gioia teria, de fato, inventado esse instrumento que foi amplamente utilizado na navegação. Entretanto, o que se sabe, de fato, é que já na China, há muitos séculos atrás, muito antes do Flávio Gioia existir, os chineses já conheciam a bússola. Entretanto, justiça seja feita. Foi na cidade de Amalfi que, de fato, a bússola se desenvolveu e passou a ser usada como um instrumento de navegação, de orientação na navegação. E é também importante que se reconheça que a invenção da bússola é considerada uma das maiores invenções na história da humanidade, talvez só superada pela invenção da roda, porque foi a bússola que permitiu as grandes navegações, foi a bússola que permitiu as grandes descobertas, foi a bússola que permitiu o livre comércio, ou seja, a bússola de fato se transformou num instrumento importantíssimo na vida da humanidade. E por último, eu queria falar de uma situação bem curiosa. O grande físico Einstein, em todos os seus depoimentos, seus escritos autobiográficos, fala de um brinquedo que ganhou quando criança e que teve uma importância fundamental na sua vida. Disse ele que a bússola que ele ganhou quando criança o sensibilizou e foi responsável, em grande parte, pelo interesse que ele passou a ter pelo mundo da ciência. Mas você aí ainda continua com um problema. Como é que você vai escolher qual a extremidade do ponteiro que você vai pintar de vermelho? Você saberia agora indicar qual a direção representa a direção norte? Pois é, para resolver esse problema a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o movimento aparente do Sol no nosso céu. Claro que você já reparou que todos os dias o Sol nasce numa determinada região e se põe na região oposta. A região em que o Sol nasce é chamada região leste e ele se põe na região oeste. Toda vez que você apontar o braço direito para a região leste, você estará olhando para a região norte. Ou seja, através desse procedimento, você descobre a direção norte e descobre a direção sul. E leste e oeste, que você já sabia, que é onde o Sol nasce e o Sol se põe. Dessa forma, você pode
com toda a segurança, escolher qual a extremidade do ponteiro você vai pintar de vermelho. Então, este é um cuidado que a gente tem que ter para que a nossa bússola funcione direitinho e a gente possa, de fato, se orientar com ela. Mas ainda tem um outro detalhe muito importante. Eu não vou querer ir sempre para a direção norte, para a direção sul. E se eu quiser ir para outra direção, noroeste, sudeste, como é que eu faço? Pois é, veja só. Eu já sei que aqui é a direção norte e aqui é a direção sul. Então eu vou colocar um N de norte e um S de sul. Eu já sei que aqui é a direção leste e aqui a direção oeste. E dessa forma, eu sei também que entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. E assim eu vou marcando todas as regiões. Eu tenho agora uma possibilidade de me orientar melhor. Mas como que eu vou fazer se eu estou com a bússola na mão e tem um monte de regiões marcadas na minha bússola? Como é que eu vou saber me orientar? Simples. Você coloca a sua bússola sobre uma superfície estática, uma superfície parada, em repouso, e espera o ponteiro parar. Quando o ponteiro parar, você ajusta a posição do registro no fundo do disco exatamente de forma que o N, o norte, coincida com a extremidade vermelha do ponteiro. E aí, pronto. Ah, tem um detalhe que eu ia esquecendo. Lembra que no início do programa eu falei que a gente usaria um parafuso de latão como suporte do ponteiro da bússola? Pois é. Sabe por quê, né? Porque o latão não é um metal magnetizável. Ou seja, um latão não segura ímã, não é atraído por ímã. Portanto, eu posso usar um parafuso de latão como suporte para o meu ponteiro magnético. E esse é um cuidado que você tem que tomar. Ou seja, em hipótese alguma, você pode usar na construção de uma bússola metais que são magnéticos. Por isso a gente escolheu e a gente sugere que você faça isso também. Escolha plásticos para a construção de sua bússola e o eixo também você pode usar de qualquer material. Pode ser plástico, pode ser acrílico, pode ser um talo de madeira, mas você jamais poderá usar um suporte de ferro ou de qualquer outro material magnetizável. Como você já deve ter reparado, toda bússola possui um sistema de orientação registrado abaixo da agulha. Esse sistema de orientação é chamado de rosa dos ventos. E a rosa dos ventos exatamente indica as diferentes regiões existentes no Brasil, no mundo, ou seja, indica a região norte, a região sul, leste, oeste. E isso pode sugerir um trabalho muito interessante com seus alunos. Você pode pedir para os seus alunos fazerem uma pesquisa sobre a origem das rosas dos ventos. Ele, com certeza, com essa pesquisa, vai adquirir maior significado pelos termos nordeste, noroeste, sudeste, e isso pode ser uma pesquisa muito edificante para os seus alunos. Que tal experimentar? E aí? Conseguiu se orientar melhor agora? Bom, eu estou indo completamente norteado. Mas aguardo, teremos muito mais.